Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nessa noite eu gostaria de compartilhar convosco uma palavra onde geralmente para muitos ainda se possa usar esse termo, uma incógnita. Tudo isso porque todos nós, em algum momento de nossas vidas, nós perguntamos desta forma: qual é o nosso propósito? E o que nós estamos fazendo aqui? De alguma forma, a gente se apega nos indagando desta forma: qual é o meu propósito aqui? Eu não estou dizendo de propósitos aonde você pode encontrá-los pelas suas dedicações, pelos seus talentos. Não, eu estou perguntando acerca da sua busca de propósito, ou pelo propósito. E isso é uma busca bastante comum em nós. E a boa notícia é que nós podemos encontrar este propósito. Embora muitos ainda vagueiam em pensamentos e filosofias, querendo saber qual é o seu real propósito de ser e de estar aqui. Paulo, ele disse que nós fomos feitos por ele, somos suas criações, somos sua criação. Paulo diz: em Cristo Jesus, para as boas obras. E disse mais: as quais Deus nos preparou para que andássemos nela. Se há, de fato, alguma forma de se surpreender com as incógnitas que surgem em nossa vida, para saber o real motivo o qual fomos feitos por Deus, a Bíblia Sagrada diz no Salmo 138, verso 8, ele disse: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, e teu amor, Senhor, permanece para sempre, e não abandones as obras das tuas mãos. O fato é que o salmista clama por Deus para não lhe abandonar em hipótese alguma. Tudo isso porque o salmista fala para Deus dizendo: eu sou o seu propósito, então não me abandones. O fato é que a busca incessante por um propósito torna muitas das vezes pessoas incoerentes com algumas situações, onde pessoas não suportam algumas situações. Há pessoas que indagam a Deus dizendo: ora Deus, por que tudo isso? Ou para que tudo isso? O fato é que o estado de reino de Deus colocado dentro de nós deve-se considerar que Deus jamais deixará a sua maior obra, que é você, à mercê, à deriva de qualquer situação. Por esse motivo, então, quando nós conseguimos encontrar o nosso propósito diante de Deus, estaremos certos que Deus nunca nos abandonará.
O fato é que quando nós vamos entender de fato o que é propósito, fica mais interessante, porque se nós vermos o que de fato é ter propósito, a gente sabe que é desígnio. Muitas das vezes a gente entende que é intento ou intenção de fazer alguma coisa. Propósito, na verdade, é a razão pela qual nós existimos. Propósito nos dá significados e direção em nossa vida. O que seria de nós se nós não tivéssemos um propósito diante de Deus? Ora, a Bíblia, ela é recheada de situações de propósitos, de pessoas que estabeleceram propósitos. Quando nós vivemos o nosso propósito, nós glorificamos a Deus e cumprimos a sua vontade. É bem verdade que quando estamos vivendo o nosso propósito, o nome de Deus é glorificado aonde quer que nós estivermos. É verdade que uma pessoa que vive uma vida de propósitos, ela sempre estará diferenciada e estará destacada aonde ela estiver. Observe que, todavia, aquele que vive uma vida de propósito sempre será aquela pessoa na contramão do sistema, da sociedade, muitas das vezes até mesmo nos pensamentos de outras pessoas. Quem vive uma vida de propósito com Deus, o seu caráter é diferenciado. Ele sabe qual é a razão de servir a Deus. Quem tem um propósito com o Senhor Deus, não vem nas modinhas e não navega nas conversas que estão por aí. Ele se destaca, se diferencia e evidencia os planos de Deus na sua vida. Não importa qual seja o local que ele esteja, o seu caráter jamais será desvirtuado. Quem vive uma vida de propósito não se prostra, não se dobra diante de filosofias e artimanhas de Satanás. Em Daniel, capítulo de número 3, vemos 3 moços que viviam uma vida de propósito. Que uma vez um homem cheio de engodo levanta uma estátua e diz: todo fôlego de som que escutarem, vocês precisam ir à praça central e lá se prostrarem diante da estátua que eu erigi. E diz o texto que todos seguiram a mesma regra. Ao ouvir os sons, se direcionaram para a praça e lá se prostravam diante de uma estátua levantada por Nabucodonosor. Porém, quem vive uma vida de propósito, a sua vida não é regida por características e regras humanas, mas sabe que possui um propósito diante de Deus. E quem tem propósito sabe que a sua adoração não deve ser desvirtuada, não deve ser mudada. Ela só é na horizontal para Deus, não pode mudar. É interessante que muitas pessoas ainda não compreendendo isso, por simplesmente dizer me pouparei, e desvia-se do propósito. Mas estes 3 homens mostram que quem tem uma vida de propósito não teme o que pode lhe acontecer vindo pela mão humana ou pelas forças inimigas espirituais. Ao saber que não se dobravam, o rei pergunta dizendo: fazem
fazem isso? Eles disseram: não se dobramos diante da estátua. É bem verdade que cada situação tem a sua consequência. Não pense você que você lutar contra o sistema, você sairá ileso dele. Não pense você que você ser diferente por ter um propósito, sairá ileso, sem retaliações. Pelo contrário, quem possui propósito estará em evidência. Porém, a Bíblia diz que existia uma punição para isso, e era uma fornalha. E o rei perguntou: se vocês se dobrarem, eu posso revogar esta punição. Mas os meninos firmes disseram: nós não dobraremos diante da imagem. Mais uma vez insistindo, então, dobrando a penitência que haveria de cair sobre eles, o rei disse: eu aquecerei 4 vezes mais, se vocês não se dobrarem. E eles disseram: nós não se dobraremos para a sua estátua, e se Deus achar por bem, nos livrará da sua mão e da fornalha que nos preparou. Quem vive uma vida de propósito não teme o que tramam contra ele. Quem vive uma vida de propósito não teme correr contra o sistema. Por quê? Porque Deus ainda permanece no controle de todas as coisas. Quem vive uma vida de propósito sabe que glorifica o nome de Deus. E uma vez então aquecida 4 vezes mais, diz o texto que jogados lá dentro, o fogo não lhes causaram dano. Porém, diz o texto que aparece um homem no meio deles. A descrição fantástica é pelo aquele mesmo algoz que joga dentro da fornalha, dizendo: ora, o quarto tem semelhança ao filho dos deuses. Deixa eu te dizer uma situação: não importa o quanto lhe perseguem, não importa o quanto lhe infortunam, não importa o quanto lhe caluniem, o fato é que haverá um momento que Deus se revelará aos seus inimigos e mostrará que você não está só nesta peleja, que você não está só nesta batalha. Se você crê nisso, levante a sua mão e glorifique a Deus. Viver uma vida de propósito é viver uma vida diferente, porém significativa. Viver uma vida de propósito é saber que Deus traz sobre nós algo significativo. Quem vive uma vida de propósito não tem medo de desafios. Quem vive uma vida de propósito não teme desafios. Até porque vivemos numa situação em tempos onde os desafios são constantes para nós. E quem vive uma vida de propósito, como disse agora há pouco, não desvirtua o seu caráter. Embora estando longe dos seus patrícios, dos que se convivem, ele permanece ainda no seu propósito. Embora esteja distante do seu ciclo social, do seu envolvimento familiar, ele não altera o seu propósito. Aonde ele estiver, ele vai manter íntegra a sua personalidade. Note, ainda no livro de Daniel, no capítulo 1, diz o texto que Daniel, mais os seus amigos, é levado ao exílio babilônico. E chegando lá, diz o texto que eles vão morar em, não sabemos o certo, se é um compartimento palaciano ou no palácio mesmo de Nabucodonosor. O fato é que eles vão levados ao exílio para assim então morar na Babilônia, aos cuidados minuciosos
minuciosos de pessoas que tinham total responsabilidade sobre eles, vinda da parte do rei da Babilônia, que era Nabucodonosor. O texto diz que quando eles foram para o palácio, passou o chefe do eunuco em revista em todas as quartos e disseram qual seria o cardápio desses meninos nos dias que eles estivessem em estadia na Babilônia. E o texto diz assim, que eles haveriam de comer da melhor porção real, que tudo que o rei comeria, eles haveriam também de comer. E não somente, obstante a isso, a bebida seria uma bebida real, um melhor vinho, da melhor safra. E isso era a melhor comida e a melhor bebida. Eles haviam vindo de Judá, trazido em exílio, porém não sofreriam, porque eles haveriam de comer tudo do bom e haveriam de comer tudo do melhor. Porém, quando então Daniel ouve estas falas ou estas palavras, imediatamente se conscientiza que, embora ele esteja longe da sua terra, longe da sua pátria, longe dos seus irmãos, embora ninguém esteja vendo, Daniel sabe que a comida e a bebida são sacrificadas aos deuses da Babilônia. Sabendo tudo isso, ele disse que não vai se contaminar. Mas o texto em Daniel 1:8 fala por que ele faz isso. Ele propõe no seu coração, ele faz um propósito dizendo de não se contaminar com os manjares reais. E passando então o chefe, ele disse: eu não posso comer essa comida que você vai nos dar, porque essa comida foge de tudo aquilo que eu creio, me desvirtua dos meus princípios. Mas ora, Daniel, você não é um crente. Ora, Daniel, você não é um homem sábio. Você sabe que quem é crente de verdade, esse mal não pega. Daniel, você sabe que você sendo revestido pode comer, mal algum fará. Mas Daniel, ele entendeu que comendo essa comida, de alguma forma compactuava com a adoração de outros deuses. Então, o propósito que está no seu coração é não contaminar. E quando então o eunuco sabe que ele não irá comer, o eunuco diz: não faça isso comigo, você vai provocar uma situação constrangedora diante do meu Senhor. Se vocês ficarem fracos, debilitados, a minha cabeça ficará a prêmio quanto a isso. Daniel olhou e disse: vamos fazer um desafio. Em 10 dias você vai me enviar somente legumes. Em 10 dias, no lugar do manjar, legumes. No lugar da comida, legumes. No lugar da carne, legumes. Porém, no lugar do vinho real, traga água para nós. E nestes 10 dias tu verás se vale a pena ou não. Diz o texto que se passaram 10 dias e no retorno do eunuco ele constatou que Daniel e os seus amigos estavam mais bonitos, viçosos, mais elegantes. A história diz que quando o eunuco viu que eles estavam melhores do que os outros que havia comido a comida real, ele mesmo decide mudar o cardápio de Daniel. Deixa eu te falar uma situação. Quem vive uma vida de propósito não precisa ficar mendigando nada. Quem vive uma vida de propósito pode aceitar o desafio e tu verás que Deus vai ser responsável pelo desafio que você propôs e a vitória vai chegar sobre a sua vida. Mas há pessoas que não querem viver uma vida de propósito. Elas não sabem o que de fato, ou o que é o propósito de Deus na vida deles. Buscam seus propósitos em outros lugares. Deus essa noite está dizendo: o seu propósito é comigo. O seu propósito é estar comigo, é viver em mim. Eu gosto de um comentarista bíblico que chama-se Thomas Cook.
que ele disse que tudo que Deus fez em nós também é responsável por nós. Ele quis dizer, se toda boa obra que Deus fez em nós, e nós não tivermos capacidade de viver as boas obras, somos os mais miseráveis desta terra. Deus fez algo em você extraordinário. Paulo escreve na sua carta, no capítulo 5, e no versículo de número, aleluia, versículo de número 5, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Olha o que Paulo diz. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Observe o que Paulo Paulo fala eu falei Coríntios, mas em Gálatas, capítulo 5, verso de número 5. Olha o que Paulo escreve dizendo: mas nós, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. O que Paulo está dizendo é que por mais que seja difícil suportar, por mais que seja difícil atravessar, se você crê que Deus pode lhe ajudar, há alguém que vai te auxiliar a passar por todas estas coisas. Isso significa que você não está só em absolutamente nada. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que o propósito que Deus tem com você é maior do que você possa imaginar. Eu vim declarar para você que há um Deus nesta noite que pode destravar tudo aquilo que está trancafiado ainda na sua mente. Há um Deus que não lhe deixará, há um Deus que não lhe deixou, e há um Deus que vai lhe ajudar em tudo aquilo que você precisar. Mas nessa noite você tem que entender: não abandone o propósito maior, que é adorar a Ele, porque a Ele a honra e a glória. Propósito. Quando digo de propósito, que tem algumas pessoas que dizem: eu vou firmar um propósito com Deus para Deus me honrar. Note que honra, ela pode ser variável no quesito do que você vai fazer para tê-la. Por que eu falo isso? Porque propósito não é sobre ser reconhecido. Isso tem nome: ego. Quem busca um propósito para ser reconhecido, nada mais é para inflar o seu ego. E você não está aqui para ser honrado por ninguém. Você não está aqui para ser reconhecido por ninguém. O pastor não me olha, os obreiros não me vê, a igreja não me nota. Você quer que o seu ego seja inflado? Você está no lugar errado. Mas se você quer ser reconhecido por Deus, Ele vai te dar a honra que você quer. Não importa onde você esteja, se é atrás das ovelhas, se é dentro da fornalha, não importa, Ele sempre vai estar lá com você para te guardar. Aleluia! O propósito nesta noite que eu quero que você
você entenda não propõe nada para ser reconhecido diante dos homens, porque nada mais é do que você inflar o seu ego, mas tenha propósito para ser honrado por Deus aonde você estiver. Se você tiver propósito aonde você andar, Deus estará com você. Se você tiver em propósito com Deus, aonde a planta dos teus pés tocar, Deus confirmará os seus passos. Não adianta lutarem contra você, porque se tentarem algo contra a tua vida, Deus estará lá para ser seu escudo e seu broquel. Não adianta amotinarem contra você, porque Ele estará lá para derrubar 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Quem vive uma vida de propósito, Deus vai cuidar de você. Vamos ainda ficar no livro de Daniel, capítulo de número 6. Olha o que é viver uma vida de propósito. Porque quando eu vivo uma vida de propósito, nada e ninguém pode desvirtuá-lo. Porque somente vivendo uma vida de propósito, você vai entender, você vai reconhecer e você experimentará a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, quando eu tenho um propósito com Deus, não importa aonde eu for e com quem eu for lutar, Deus será responsável por tudo. Em Daniel, no capítulo 6, um certo dia, Dário decide levantar alguns sátrapas sobre a sua província para cuidar do seu governo. Entre alguns que estavam selecionados para ser governadores ou príncipes da província, Daniel estava no meio deles, o melhor. E o texto diz que sobre Daniel havia um espírito excelente. E quando Daniel foi nomeado por Dário, ou Dario, o texto diz que os outros começaram a tentar puxar o tapete de Daniel. Começaram a busca ou em busca de algo para tentar desmerecer o cargo que ele agora recebera. É interessante que todos em comum acordo aceitam fazer alguma coisa para pegar Daniel. E eles começaram a averiguar a vida de Daniel, e o texto menciona que nada encontrou. Absolutamente nada que lhe imputasse alguma sujeira, corrupção, mentira, para que fizesse algum tipo de condenação precoce, imediata contra Daniel. Até que alguém disse assim: nós não vamos conseguir nada contra Daniel, a não ser na própria lei do seu Deus. Por que eles disseram isso? Porque eles sabiam, escute isso, observe, eles sabiam que Daniel tinha um hábito. Hábitos são bons, desde que sejam benéficos, e que hábitos estes que sejam em buscar a Deus, de preferência. Ele tinha um hábito que ele subia em um compartimento, e ali uma janela estava constantemente aberta em direção à sua pátria, que era Jerusalém. E por 3 vezes ao dia ele orava a Deus.
E todos, sabendo disso, correram a Dario e disseram a ele assim: o que o senhor acha de o senhor fazer um edito que antes de qualquer pessoa fazer ou fizer algum pedido a qualquer pessoa, qualquer autoridade ou a qualquer Deus, antes vir a ti e comunicá-lo? O que o senhor acha, o senhor fazer isso, só pelo menos por um período de 30 dias? O que o senhor acha de saber como está estas pessoas? Dario achou interessante, gostei. E eles disseram assim: porém o senhor precisa fazer esse edito, mas não pode somente o senhor assinar simplesmente com o seu próprio punho, como o senhor sendo o rei. A gente precisa que o senhor faça isso com um edito marcado, timbrado, sei lá, homologado pelos medos, a lei dos medos e dos persas. Porque se o senhor fizer a lei pelo do medos e persas, a lei se tornará irrevogável. O rei disse: tudo bem, não tem problema. 30 dias, e o texto diz que não, quando Daniel sabe, não sabemos se uma notificação chegou lá, mas quando Daniel sabe acerca do edito, e que a consequência de quem for pego no ato, haveria uma sentença, ele seria lançado numa cova de leões e haveria ser devorado pelos mesmos. Quando Daniel sabe disso, ora, Daniel tinha de tudo, ou de todos os motivos, para se silenciar por 30 dias. Ora, irmão, o que é 30 dias para quem tem hábito de orar 3 vezes ao dia incessante? O que é 30 dias para uma pessoa que ora todos os dias? O que seria 30 dias sem orar para uma pessoa que todos os meses, todos os anos e décadas ora 3 vezes ao dia? Ele poderia dizer: eu tenho reserva de sobra. O que é 30 dias? Não vamos mexer com esse povo, não. Vamos deixar isso passar. É só 30 dias. Passou os 30 dias, eu vou lá, dobro meu joelho e falo para Jesus, ou falo para Deus: Deus me perdoa, estou aqui de novo. O que é 30 dias? Nada. Deus vai me entender, Deus vai me compreender, Deus sabe que eu não posso mexer com isso. Daniel poderia ter pensado assim, como eu e você também poderia pensar assim. Mas quem tem uma vida de propósito jamais modificará o seu caráter. Ele não aceita que ninguém arranque ele do seu princípio. Ele não aceita que ninguém arranque ele do propósito maior, que é estar com aquele que merece toda a honra e toda a glória. E diz o texto que imediatamente isso aconteceu, porque quando Daniel sabe disso, ele vai orar. E quando ele ora, imediatamente já pegam ele. Pegando Daniel, eles levam ao rei e disse: já pegamos o primeiro infrator, já pegamos o primeiro culpado, um errante. Quem você gosta? Daniel. Quando o rei descobriu que era Daniel, que era o primeiro culpado, o rei ficou perturbado. Sabe o que é mais engraçado nisso? Foi uma lei para todo o reino. Ninguém caiu. A lei foi para todo o reino. Ninguém infringiu a lei. A lei foi para todos, mas ninguém caiu. Mas o único que caiu foi Daniel. Sabe por quê? O meu propósito está acima de qualquer coisa. Meu princípio está acima de qualquer coisa.
O meu princípio eu não vendo, eu não troco, eu não barganho. O meu princípio eu não vendo. Sabe o que eu tenho para te dizer? O que é dele, ninguém pega. A glória é dele, o louvor dele, a honra é para ele. Ninguém vai tirar isso de mim, nem mesmo um decreto. Quando Daniel descobre que agora ele infringiu uma lei, e o rei começa a se perturbar, quando ele é apresentado diante do rei, o próprio rei testifica a Daniel, dizendo: Daniel, esse Deus que você serve, Daniel, vai te livrar. Como que você está diante da sociedade acerca do teu propósito? Como você está diante da sua parentela com o seu propósito? Como você está no seu bairro, diante dos seus vizinhos, com o seu propósito? Deus está dizendo: qual é maior, o seu nome ou é o nome dele que está em você? Eu tenho para lhe dizer nessa noite: se seu propósito for maior, Deus vai lhe abençoar. O rei disse: não, Daniel, você. Ele disse: pois é, rei, me pegaram. E quando Deus diz o texto que eles correram e disseram: rei, não adianta o senhor fazer nada. Mas ele diz: mas eu vou tentar. E diz o texto que ele tentou a tarde toda e não conseguiu livrar Daniel, porque a lei era irrevogável, não podia revogar. Daniel poderia dizer para o rei: disse, fique em paz, fique tranquilo, não será a primeira e não será a última. Mas o texto diz que aquela noite o rei ficou perturbado, porque Daniel foi jogado na cova de um dos leões, foi chifrado, ou melhor, foi marcado a pedra com seu anel. Do Medos e Persas não podia quebrar no lacre, e todos aqueles que agora não gostavam de Daniel estavam certos que a derrota era iminente para ele. Porém diz o texto que o rei disse: eu não quero som, eu não quero música, eu não quero comida, eu vou jejuar por Daniel. Sabe o que é mais interessante nisso tudo aqui? Que tem gente que pensa que Deus vai fazer primeiro na vida da pessoa para depois lhe ajudar. Deixa eu te falar um negócio: se teu propósito for maior, você vai influenciar todos que estiverem ao seu lado. Se o teu propósito for maior, ele vai mexer com todos que estiver do seu lado. Um homem que não sabia o que era jejum, um homem que não servia o Deus de Daniel, foi jejuar por Daniel. Posso te falar um negócio aqui? Não importa quem for, Deus vai enviar de todos os lugares o recurso que você precisar. Porque quem vive uma vida de propósito, Deus não deixará jamais ser envergonhado aonde você estiver. Eu estou liberando uma palavra profética para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento. Eu profetizo no nome de Jesus que Deus te dará vitória em todas as áreas da sua vida. Amanheceu, Dario não dormiu, não comeu e veio gritando igual um louco na porta da cova, ou na boca da cova: Daniel, o teu Deus te livrou. Aleluia! Dario pode até não ter certeza se seu jejum valeu de alguma coisa, mas a certeza que Dario tinha em Daniel era maior do que qualquer outro tipo de perspectiva. Sabe o que Dario sabia? Eu sei que Daniel será poupado. Sabe por quê? Porque o Deus que Daniel serve é um Deus verdadeiro. Eu quero testemunhar nessa noite na sua vida, eu quero testemunhar nessa noite na sua casa, na sua família, que verão Deus crescer na tua casa, verão Deus crescer na sua família, verão Deus crescer na vida dos seus filhos. Se você quer, levante a sua mão, abra a sua boca, dá glória e adore a Ele. E Daniel lá de dentro grita: vive, ó rei! O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. E fez questão de gritar lá de dentro ainda:
porque não havia engano em mim, não havia nada de errado em mim. Não adianta tramar contra a sua vida, não adianta tramar contra a sua casa. Há um Deus que imputa justiça, Ele não vai deixar você, Ele vai guardar você, Ele vai guardar a sua casa. E se você pode adorar a Ele, abra sua boca, glorifica, se coloca de pé, se coloca de pé, adore a esse Deus. Se o teu propósito nessa noite é maior, adora, adora, adora. Lara neger yıldo arabakas yıldo alamanay. Emer que me ante fez, amor que forne anaragavai. Quem tem propósito não desiste daquilo que já foi proposto. Deus está dizendo para você hoje: aguenta mais um pouco aí, aguenta mais um pouquinho, afirma aí, afirma os tornozelos. Eu vou aguentar. Diga para Deus que você vai suportar. Prepara, porque você vai sim cantar o hino da vitória. Quem tentou contra a sua vida verá o teu Deus agindo ao teu favor. Quem tentou contra a tua casa verá Deus ao teu favor. Eu estou dizendo: quem tem uma vida de propósito com Deus pode adorar a Ele, pode adorar a Ele. Você pode adorar, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Se você tem glória para dar, glorifique aquele que é digno, exalta aquele que é digno, louve aquele que é digno, bota para fora, adora, exalta Ele, bendiza Ele, é Ele, só para Ele, adora Ele, a Ele a honra, a Ele a glória. Receba a presença, receba a força, receba poder. Adore a Ele nessa noite. Se você pode adorar, qual é o seu propósito aqui nessa noite? Qual é? Se a proposta nessa noite é adorar, abra sua boca, porque é dele, é pra Ele. Adora Ele, vai, adora Ele, vai, exalta, bendiza Ele. Lai que mandar abaixo lhe andará. Nada pode inventar o coração. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Se você nessa noite pode adorar, mais adore a Ele. Adore a Ele, adore. Deus renova as forças. Deus renova eles. Deus abençoa eles. Deus fortifica a fé deles. O meu coração. Quem pode adorar a esse Deus? Oh, aleluia! 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 Aleluia. Feche os teus olhos e curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, eu não sei como que está a força da minha irmã. Deus, eu não sei como está a ousadia do meu irmão. Deus, eu não sei como eles estão, mas eu sei que o teu Espírito Santo hoje pode mudar essa situação. Deus, eu te peço, fortalece ele. Deus, fortalece ela. Deus, dá autoridade se ele precisa, dá unção se precisa, dá graça se necessita. Mas Deus, faça ele embora daqui hoje, cheio do propósito, cheio da proposta. Recebe a presença, recebe a presença, receba a presença. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Receba poder, receba autoridade, receba unção. Só você, adora, adora. Fala aí, ela vai cantar a basura da candarébia. Receba, receba, receba poder, receba autoridade, receba força. Cheio, cheio de Deus, cheio de Deus, cheio.